Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a esse grande e poderoso culto de celebração. O Espírito Santo de Deus está aqui, a pessoa do Espírito Santo está aqui, e eu tenho certeza que todos nós vamos sair desse lugar totalmente cheio de Deus, totalmente cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Diga eu quero, diga eu preciso ficar sempre cheio do Espírito Santo. Aleluia. O tema da nossa mensagem hoje é: por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Por que nós precisamos estar sempre cheio do Espírito Santo? Eu quero ler aqui o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, tremendo que o apóstolo Paulo fala aqui. Efésios 5,18 diz a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Mesmo sentado, curve a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória. Jesus, nós te amamos. Doce Espírito Santo, o Senhor é que nos ensina. Faz isso nessa hora, Senhor. Ministra aos nossos corações. Nós que estamos carentes, meu Pai, dos teus ensinamentos, queremos sair daqui, meu Deus, totalmente cheios do teu Espírito, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória, em o nome de Jesus, e a igreja diga amém. Glória a Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Uma embriaguez. Se eu for lembrar do tempo que eu não servia a Deus, que eu era do mundo, que eu me embriagava com as bebidas alcoólicas, e era interessante que a pessoa que bebe, quando ela se embriaga, ela perde o controle de si. É interessante. Uma pessoa embriagada, você vê nos noticiários, normalmente a segunda-feira é cheia de notícias ruins, de acidentes que acontecem por pessoas que estavam embriagadas. Elas perderam totalmente a noção de tempo, de controle, enfim. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui, que nós devemos nos embriagar, nos encher do Espírito Santo. Aí é totalmente diferente. Olha só, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não perdemos o controle, muito pelo contrário, nós temos o controle totalmente. Amém, queridos? É interessante isso, o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Na embriaguez o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito ele não perde, ele ganha o controle de si, pois o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito que é dado pelo Espírito Santo. É interessante. Por que precisamos? Por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Porque ser cheio do Espírito Santo é estar cheio de Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, automaticamente eu estou cheio de Deus. Por isso que nós precisamos estar cheio, transbordando do Espírito Santo. Eu quero contar uma ilustração aqui, logo nesse início, que 3 jovens, eles procuram um pastor, estavam vendo essa passagem da Bíblia e perguntaram: pastor, como nós podemos nos encher do Espírito Santo? Nos ensine aqui, pastor. Aí o pastor falou para os 3 rapazes: olha, eu vou dar essa peneira para vocês, e vocês vão no rio tal, no nosso caso aqui seria o Tapajós ou o Amazonas,
Vocês vão lá no rio com essa peneira, e quando vocês conseguirem encher essa peneira, vocês encontraram a resposta para a pergunta de vocês. Os 3 jovens saíram meio confusos, mas eles foram. E começaram, colocavam a peneira dentro d'água e tiravam. E a peneira, claro, que nunca ia encher. 2 deles falaram assim: ei, esse pastor está meio fora de tempo aí. Nós vamos ficar aqui o dia todo, vamos embora. Passou algumas horas, o pastor foi lá no rio. E ele observou que o rapaz que tinha permanecido ali, ele continuava, ele colocava a peneira dentro d'água e daqui a pouco ele tirava, mas só que ela voltava vazia. Aí o rapaz viu o pastor chegando e disse: pastor, é impossível conseguir isso que o senhor falou. Ele disse: é essa a resposta, você já tem a resposta. Ou seja, você vai estar sempre cheio do Espírito Santo quando você estiver mergulhado em Deus. Porque quando você sair da presença de Deus, você vai estar vazio. Amém, queridos? Precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo, mergulhados totalmente nele. Só assim nós vamos estar cheios do Espírito Santo. É muito fácil conhecer uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque dela manifestam-se os frutos do Espírito. É muito fácil você saber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo quando as palavras dela é de amor, quando ela está fazendo o trabalho na obra, é tudo alegria, vem a tribulação, ela passa por cima, vem o dia mau, ela sempre está feliz porque ela está cheia do Espírito Santo. E nós também sabemos, nós olhamos para uma pessoa, nós entendemos quando ela está precisando de Deus, quando ela precisa se envolver mais, ter mais relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, é quando a gente percebe que o que está manifestando através da vida dessa pessoa, infelizmente, são as obras da carne, que glorificam, que exaltam Satanás, quando que os frutos do Espírito exaltam e glorificam o nosso Deus. Então nós percebemos, nessa manhã, debaixo da unção do Espírito Santo, queridos, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e ver o que é que está saindo de nós, como é que nós estamos com Deus, o que é que nós estamos fazendo para Deus, como estamos fazendo, será que há alegria em nossos corações em servir a Deus? Será que há alegria? Há pouco nós tivemos a ministração do dízimo, da oferta, será que é amor, será que é alegria, será que é prazer nisso, será que compreendemos a principal razão de devolvermos nossos dízimos, nossas ofertas, é por amor a Ele, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer na minha, na sua vida, em nossas famílias. Precisamos estar cheio do Espírito Santo, porque estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Deus. Eu quero estar todo dia, no meu tempo sozinho com Deus, as minhas 3 horas, eu não abro mão. Eu chego mais cedo, eu não espero para chegar 8 horas. Quando acontece algum imprevisto, mas eu chego 7h30, 7 horas, porque eu quero mais. Eu quero ficar com a peneira ali, todo o tempo ali, dentro da água, me enchendo, me fortalecendo, porque só assim eu vou ser útil para o reino de Deus. Só assim vai haver alegria no meu coração em servir o Senhor. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para sermos testemunhas de Deus. Atos 1:8, a Bíblia diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seremos testemunha, recebemos o poder, vamos ser testemunha dele em Santarém, no Pará, no Brasil e no mundo. Aonde a gente for, nós vamos influenciar de uma forma positiva as pessoas que vão estar ao nosso lado, ao nosso redor. Assim nós vamos ser, de fato, de verdade, o sal da terra, a luz do mundo.
vamos fazer a diferença, não vamos deixar apodrecer as pessoas lá fora, vamos ganhar com o nosso testemunho, com a nossa vida, vamos ser luz. Vamos, aonde a luz chega, as trevas se dissipam, mas isso acontece quando eu estou cheio de Deus, quando eu estou cheio da presença do Espírito Santo. Queridos, a coisa que eu mais quero é ver grandes milagres de Deus, grandes bênçãos, grandes conquistas, a gente ganhando Santarém para Jesus, aonde a gente passar aqui nessa cidade, na rua que a gente passar, por estarmos cheios do Espírito Santo, pessoas vão sendo curadas, pessoas vão sendo restauradas, pessoa vai correr atrás de ti e dizer, eu quero aceitar Jesus, faz a oração comigo, me leva para a tua igreja. Queridos, é isso que nós precisamos, é isso que Deus quer de cada um de nós. O próprio Jesus disse que nós iríamos fazer sinais maiores do que aquele que ele fez. Do que ele fez. Jesus ressuscitou mortos, ele ressuscitou Lázaro. Então, queridos, eu quero isso para a minha vida. Para isso acontecer, eu preciso estar mergulhado nele, cheio dele, diariamente. Não é só segunda, não é só terça, não. É 24 horas por dia, aonde eu estiver, eu quero estar cheio dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Precisamos desejar isso. Estamos vivendo um tempo maravilhoso, onde a gente vê numa vigília pessoas que estavam há 10 anos numa cadeira de roda, pastor Paulo, pastora Rebeca, a pessoa se levanta e anda. Isso é milagre de Deus, isso é bênção, queridos. A gente vê grandes coisas acontecendo, pessoas convertendo todos os domingos, mais de 100 pessoas, 150, 180, isso é bênção de Deus, é presença de Deus. Isso acontece no lugar aonde o Espírito Santo de Deus está agindo, aonde Ele está operando. Amém? Glória a Deus. Precisamos estar cheio do Espírito Santo para sermos úteis na obra de Deus, para realmente testemunharmos o poder de Deus. É interessante quando você vê as pessoas seguindo Jesus. Por que elas seguiam Jesus? Qual era o objetivo? O que atraía as pessoas para Jesus? Eram os milagres. Aquela multidão corria atrás. O próprio Nicodemos, quando ele chega com Jesus, ele chega e diz, eu sei que tu és Deus, porque esses sinais tu não poderia fazer se o Senhor não fosse contigo. Ele procurou Jesus por isso. Aí Jesus começa a falar com ele sobre o novo nascimento. E Nicodemo realmente não entendia nada, porque ele estava vazio, ele não entendia, é o Espírito Santo que testifica. É interessante, ele estava vazio, Nicodemos ali. Nicodemo não entendia nada. Mas as pessoas, elas vão nos procurar quando elas olharem para cada um de nós e verem o próprio Jesus em nossas vidas, através daquilo que nós somos, daquilo que nós falamos, do amor que está transbordando de cada um de nós. Nós precisamos, sim, estar cheio. Porque precisamos ser cheios do Espírito Santo, também é um princípio de ocupação de lugar. Eu estava numa viagem, há alguns anos atrás, eu fui de barco para Almerim, e de Almerim eu peguei um ônibus, o busão, e fui até Macapá. E ali, Deus falou muito comigo a respeito de uma situação que eu fiquei vendo na beira da estrada. As pessoas davam sinal para parar o ônibus, as pessoas estavam querendo entrar no ônibus. E o motorista dizia, só fazia um sinal assim, olha, não vou parar. O que se entendia era isso, eu não posso parar porque está cheio. O que eu aprendi com isso? Que quando nós estamos cheios de Deus, o inimigo ele vai lançar, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, rugindo como um leão, esperando o momento certo de te atacar. Mas quando você está cheio de Deus, queridos, ele não tem espaço para ele entrar. Não tem como ele entrar, porque você está cheio de Deus. Aquele ônibus estava lotado, não tinha mais espaço, todas as poltronas estavam ocupadas, estava cheio. Se estivesse vazia, ele ia parar, ia entrar uma pessoa, ia ocupar um espaço ali.
Então, por que precisamos estar cheio do Espírito Santo? É um princípio de ocupar lugar. Por exemplo, digamos que você tem um terreno e ele está vazio, esse terreno não está ocupado. O que pode acontecer com esse terreno? Pode surgir um MST espiritual. Um espírito imundo, ele pode entrar. O terreno está vazio, facilmente alguém pode ocupar. A gente percebe ao redor da cidade, ali bem próximo do shopping, a gente vê uma invasão. Mas por que aquele terreno foi invadido? Por que houve aquela ação, aquela atitude daquelas pessoas? Porque o terreno estava vazio. Um terreno vazio, facilmente ele é ocupado. O que pode acontecer também com um terreno vazio? As pessoas jogam lixo nele. As pessoas jogam cachorro morto, gato morto. Olha só, num terreno vazio pode ter copos descartáveis, panelas, bacias, lata, cheia de água, e aí o mosquito da dengue, vai surgir o zika, vai surgir o chikungunya, o chikungunya, né? Eu fiz isso só para ver se vocês estão prestando atenção. O chikungunya, né? Chikungunya é essa coisa chata aí, né? O zika, você já pensou? Você está com a mente desprotegida, está vazia, entra o zika lá, ele vai zicar a tua mente. Ele vai causar muitos problemas. Então veja só como é importante você se manter cheio de Deus. Você se manter totalmente mergulhado no Espírito Santo, se enchendo a cada dia mais do Espírito Santo. Então, pode acontecer aí que um sem terra espiritual entre nesse terreno e ocupe, né? Pode acumular água e proliferar o mosquito da dengue, pode virar esconderijo de bandidos. Quantos terrenos baldios aí? As pessoas, bandidos vão lá, usuários de drogas, eles vão lá. Pode acontecer até estupros ali, porque o terreno está abandonado. O mato tomou conta, um terreno vazio, facilmente crescem mato, ervas daninhas. Facilmente pode até nascer algum pé de planta, alguma árvore frutífera, mas é muito difícil. Normalmente as coisas ruins que entram, né? Casa vazia pode ter outro dono, terreno vazio fica sujo. Diga comigo, terreno vazio fica sujo. Queridos, quando nós estamos secos, vazios do Espírito Santo, o pecado, ele bate a porta. Na realidade, o pecado bate na porta toda hora, todo dia, todos os minutos. Como é que eu vou ter condições para dizer não? Como é que eu vou rejeitar as ofertas de Satanás? Como eu vou dizer não? Como é que o homem casado vai dizer não ao adultério? Como é que a mulher casada vai dizer não ao adultério? Quando ela está cheia de Deus, mas se está vazia, o inimigo vai agir. Ele vai persuadir, ele vai tentar levar essa pessoa a praticar o pecado, porque ele quer sujar a pessoa. Queridos, Satanás tem uma guerra travada contra nós. O objetivo principal de Satanás e seus demônios é o ser humano, porque ele queria ser igual a nós, mas ele não é igual a nós. Então ele vai tentar destruir. Essa é a função dele, a coroa da criação de Deus, que somos nós. E ele consegue destruir como? Através do pecado, lançando porcaria na sua mente, te sujando, para você não ter relacionamento com Deus. E quanto mais o pecado vai sujando, quanto mais você vai entrando, mais distante você fica de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz em Efésios 4:27, e não deem lugar ao diabo. O apóstolo Paulo diz para não darmos lugar ao diabo,
porque Satanás adora uma casa vazia para poder ocupar. Lucas 11, 24, a Bíblia diz: quando um espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos, por lugares secos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ele volta. E se ele encontrar a casa preparada para ele, ele vai entrar. Agora, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se saiu um espírito imundo do homem, ele volta. Só que ele não volta só, ele entra com mais 7 da pior espécie, ou seja, o estado dessa pessoa piora 7 vezes mais, porque já uma legião, vários demônios, espíritos de sensualidade, as pombagiras, os preto velhos, exus, enfim, essa corja aí de cachorro velho que nós já conhecemos, que estão debaixo dos nossos pés, mas quando nós estamos andando em santidade, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aí essas forças espirituais, elas têm que bater em retirada. Elas não têm acesso às nossas vidas. O que dá acesso a essas forças espirituais do mal, esses anjos caídos, esses demônios que a Bíblia se refere, é o pecado na vida do cristão. Precisamos ficar limpos. Precisamos ficar sempre cheios do Espírito Santo. Haja o que houver, permaneça fiel, se relacione com esse Deus tão maravilhoso todos os dias, se relacione com esse Deus todas as horas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que acontece? A vontade de Deus está se cumprindo em nossas vidas e somos úteis a Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, a vontade de Deus está se cumprindo em nossas vidas, aleluia. Aí somos úteis a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos amou primeiro. Como nós somos úteis? Ganhando almas para o Senhor. Deus deixou essa missão para nós, como tantas outras. Ganhar almas, é nós que precisamos ganhar. E falar em ganhar almas, nós estamos já na segunda quinzena de abril, o 4º mês do ano. E eu vou perguntar e não quero que você me responda, mas você vai responder para você mesmo. Quantas almas, quantas pessoas você ganhou para Jesus até agora, esse ano? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de desejo de ganhar as pessoas para Jesus. Nós queremos nos reproduzir. Quantas almas? Pastor, 1, parabéns, 2, parabéns, 3, parabéns, 4, parabéns, 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 parabéns. Nenhuma, misericórdia, mas tem tempo ainda. Amém? Nenhuma ainda. Gane. Nós não podemos estar cheio do Espírito Santo e não estar pagando o preço por uma pessoa tendo um GE, tendo alguém para a gente orar todos os dias, se ajoelhar pelo menos ali meia hora e orar por aquela pessoa. Sabe por que eu estou aqui hoje, queridos? Sabe por que eu estou aqui hoje? Há 18, vou completar 18 anos nessa igreja e eu espero em Deus só sair daqui quando Jesus voltar, porque eu creio que eu vou no arrebatamento, ou então a hora que Ele me chamar, né? Mas, sabe por quê? Porque alguém cheio do Espírito Santo pagou um preço por mim. Porque o meu destino, a minha vida estava predestinada a um lugar cruel, que eu vou falar bem baixo, o inferno. Era para lá que eu ia, porque eu estava desprovido do Espírito Santo, porque eu não tinha nascido de novo, mas alguém investiu na minha vida através da oração, através do jejum, e é por isso que eu estou aqui hoje, glória a Deus, e quantas pessoas estão aí fora, e nós estamos de braço cruzado ainda. Vamos ainda esse mês, queridos, vamos frutificar, porque quem está cheio do Espírito Santo
tem que gerar fruto. Na realidade, aquele que já nasceu de novo tem uma obrigação diante de Deus de frutificar. É uma realidade. Ganhando almas, somos úteis ao reino do Senhor. Outra coisa, discipulando, ensinando. Discípulo é um aprendiz, e nós vamos continuar sendo aprendiz até Jesus voltar. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter um coração aberto, um coração quebrantado, para recebermos ensinamento. Investir em vidas é muito importante. Por que eu estou aqui? Através do discipulado, através do modelo do discipulado apostólico, através do contato, uma vez por semana, através da comunhão, tudo isso foi feito na minha vida, é por isso que eu estou aqui, queridos. Por isso nós precisamos também fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Tem muita gente ainda lá fora, tem muita gente ainda que, se Jesus voltasse agora, infelizmente iam ficar. E nós precisamos discipular. Como podemos ser úteis no reino de Deus? Nós somos uma igreja em célula, multiplicando as nossas células. Nós temos um alvo esse ano. Esse ano nós temos um alvo, na realidade é para todos os anos, de multiplicar as nossas células pelo menos uma vez, cada uma delas. O nosso objetivo é 120 mil discípulos. E quem está cheio do Espírito Santo é um alvo muito pequeno. Só multiplicar uma vez. Líder, você que está aqui, você foi escolhido por Deus, foi Ele que te escolheu. Investe na tua célula. Você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de algo importante para o crescimento do reino de Deus. Multiplique, devolva os dízimos e ofertas. Se você ainda não é dizimista fiel, eu quero te desafiar a ser um dizimista fiel, a ser um ofertante. Mas pastor, por que eu preciso ser dizimista e ofertante? Eu amo o Deus que eu sirvo. Eu reconheço que tudo que eu tenho, na realidade, é dele. Eu reconheço que eu é que preciso semear no reino dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque se Satanás quiser voltar, não vai achar a casa vazia, mas cheia de Deus. E aí os espíritos imundos, eles vão bater em retirada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque somente uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o poder para interferir nas circunstâncias da vida. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o poder para interferir nas circunstâncias da vida. Uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo, apesar das lutas, não se deixa vencer. Apesar das lutas, a Bíblia diz que aqui nós teremos aflições. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, que nós temos que ter, por motivo de grande alegria, o passar por tribulação. Mas essa alegria, ela só é gerada quando eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não fico triste, eu sempre me alegro. É na enfermidade. Quando eu fiquei enfermo, queridos, eu fiquei quase, eu ia, mas quase, né? Não fui. Mas eu era alegre. Eu estava da grossura de um palito, mas eu sorria, eu acreditava, e eu tenho certeza que Deus se agradou da minha posição, da minha forma de viver, porque foi nessa época que eu não deixei de ficar cheio do Espírito Santo. Foi interessante que nessa época, que eu estava mais para lá do que para cá, Deus me testou. Deus me testou, Ele enviou o primeiro lá, quando eu estou sentado em casa, na primeira semana que eu recebi o diagnóstico, quando Ele mandou a pessoa, só que eu estava cheio do Espírito Santo, querido. Minha confiança em Deus, acreditando nele. Aí entrou um casal, aí eu pensei assim, olha só, esse casal já está sabendo, veio me visitar. E era um casal que estava afastado. Eu fiquei muito feliz,
Quando eles chegaram perto de mim, o rapaz correu, me abraçou e disse: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. O médico disse que eu já estou desenganado, que não tem mais jeito para mim. Quase que eu dizia para ele: prazer, colega. Eu também já estou na mesma situação. Aí eu contei para ele a minha situação. Quando eu contei, ele disse: pastor, me perdoe, nós já vamos embora. Eu digo: tu vai, mas curado. Tu vai sair daqui curado, porque o Deus que nós servimos, Ele cura. Aí ele abriu os olhos. Pastor? Eu digo: Peguei na mãozinha dele, levei lá para o quarto do sofrimento, onde eu passava as angústias do tratamento. Botei ele sentadinho numa cadeira, abri a Bíblia, li lá em Marcos 16, que diz que aquele que crê no nome de Jesus expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera beber não lhe fará mal, e imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu digo: Senhor, eu tomo posse, a tua palavra é real, a tua palavra é verdadeira. E eu comecei a orar, aí de repente eu meti a mão na cabeça dele, em nome de Jesus, todo o mal, e manifestou na hora, querido, numa legião de demônios. A mulher dele deu um pulo, o demônio tinha lançado. Os médicos, ele tem um testemunho dele aí, talvez ele esteja até aqui no culto, está aqui? Queridos, eu ordenei para o espírito imundo, porque eu estava cheio de Deus, no nome de Jesus saiu, levou. Olha só o que esse rapaz fazia. Ele tentava cortar os braços dele, ele dava cabeçada na parede. Ele já tinha ido todo médico disse: rapaz, eu não sei o que tu tem não, o negócio está estranho, o teu corpo está tudo bom aí. Ele já estava no terreiro de macumba, quando ele já ia comer uma gororoba lá, que eu não sei o que era. De repente ele ouviu uma voz que dizia assim: sai daqui agora e vai lá que o meu servo está te esperando. Ele saiu correndo para lá, ficou totalmente curado. Hoje, para a glória de Deus, ele é um supervisor de setor. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Eita Deus. Está cheio do Espírito Santo. Está cheio de Deus. Está cheio de Deus, querido. Vamos ver grandes coisas, grandes sinais. O diabo queria me entristecer. Queria colocar aqui na minha cabeça: está vendo? Esse vai ser curado, mas tu vai para o buraco. Eu digo: para o buraco vai só o vasilhame, porque meu espírito vai para a glória. Porque quem está doente é meu corpo, não eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Esse corpo é só o vasilhame, o espírito vai embora. O meu corpo está com problema, mas eu estou bem e nunca vou estar mal. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aí passou uns dias, aí chegou outro. Só vou contar mais esse, tá? Mas só foi 2 mesmo. Lá vem o outro lá, eu digo: ei, foi me visitar esse pastor. Pelo amor de Deus, me ajude. Ele com a mulher de novo. Estava magrinho, mais magro do que eu. Esse pastor, há 5 anos, que eu só como miojo. Eu não como nada sólido, é papa, é mingau, essas coisas. Eu já fui em todos os médicos, fiz exame, me olharam do alto da cabeça, a planta dos pés, para ver se não tinha uma solitária, ou se já nem era solitária, mas tinha umas 3, mas não era nada disso. Era pecado, era demônio, querido, porque a casa estava vazia. O Espírito Santo não estava ali. Entrou novamente para lá. Nesse dia estava eu e o meu filho José Iago, que eu acho que nessa hora está viajando de Fortaleza para São Paulo, para a conferência de filhos de pastores. Estava eu e José Iago lá. Aí eu entrei, levei ele para o quarto ali, e eu cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, de motivação. Eu meti a mão, quando eu orei, manifestou. Deu um grito muito feio, irmão. Mas deu um grito muito feio, que quando eu olhei, procurei o Iago, ele já tinha corrido. Aí os vizinhos vieram todinho para a porta, pensavam que eu tinha dado o meu último suspiro. E eu varei lá assim, meio cambaleando. O pessoal disse: eu pensei que o senhor tinha morrido. Eu digo: não vai ser agora. O rapaz ficou curado. Hoje, setou também. Eu acho que um está aqui, fica em pé aí, Silvio. Olha, um deles está aqui, ó. Aplauda o Senhor Jesus aí. Aleluia. Um deles, Deus te abençoe, meu amado. Estamos juntos. Deus é fiel, queridos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo,
nós não temos tristeza, a gente passa por tribulação, por adversidade, por dia mau, mas a gente permanece firme, porque nós sabemos que Deus está no nosso controle. Nós temos confiança em Deus. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque somente uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o poder de interferir nas circunstâncias da vida. Tristeza, angústia, depressão, solidão, problemas financeiros, doenças. Por que uma pessoa se desespera? A gente vê nos noticiários pessoas que se suicidam. Nós tivemos casos aqui em Santarém de pessoas de conhecimento, de formação, que se suicidaram. Por quê? Elas chegaram a esse extremo, porque estavam vazias, porque não tinham Deus. Uma pessoa que tem Deus, que está cheia de Deus, ela não faz isso, queridos. Ela não faz isso. Então, nós precisamos entender isso. Por que precisamos estar cheios do Espírito Santo? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, temos as mesmas características dele. Olha só, isso aqui é tremendo, queridos. Por que eu preciso estar cheio do Espírito Santo? Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, as mesmas características dele eu tenho. Isso é maravilhoso. As mesmas características. Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Olha só, é aqui que eu quero chegar. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está sempre agindo. E quando estamos cheios dele, trabalhamos incansáveis e com alegria, contribuindo assim de uma forma poderosa para o crescimento do seu reino. O Espírito, quando nós estamos cheios, queridos, há uma alegria em nossos corações de falar de Jesus, de ir para a célula. Queridos, a nossa célula é um lugar de para ser muitas bênçãos. Eu me lembro quando eu era líder de célula, rapaz, no dia da minha célula eu jejuava, porque eu queria ver coisas grandes acontecerem. Eu queria ver milagres, a gente orava, fazia campanha pela família de cada pessoa, e assim a gente ia ganhando multidões. As pessoas queriam ir porque a manifestação do poder de Deus era notória no lugar. Curas, pessoas que o oprimida manifestavam o demônio, eram curadas. Esses sinais têm que acontecer na minha vida, na sua, na nossa família, na nossa célula, na nossa igreja. Esses sinais são sinais de Deus, da presença do Espírito Santo, porque onde o Espírito de Deus está, ali Deus está aqui operando, queridos. Claro que Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, mas a Bíblia diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dEle, como nós estamos, ali Ele está operando. Grandes milagres podem acontecer. Você entrou aqui com uma enfermidade, você vai sair curado. Você pode sair andando da cadeira de roda. Você não via, você tinha problema na vista, você vai sair vendo aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Oh, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus maravilhoso. Eu quero dar aqui alguns sinais de alguém que está precisando ser cheia do Espírito Santo. Amém? Coloquei aqui, não tem prazer em falar com Deus, não tem prazer em orar. A pessoa que está distante. Queridos, a oração é o que vai nos ligar com o nosso Deus. O nosso espírito vai falar com Deus. E se você não ora, você não tem relacionamento. Se você não tem relacionamento com o seu pai, você não tem intimidade com ele. Se você não tem intimidade com ele, você perde muita coisa. Você não vai deixar nunca de ser filho. Você já nasceu de novo, você vai ser filho. Mas você vai perder a intimidade. E não é bom que o filho perca a intimidade com o seu pai. Então, nós percebemos esse sinal. A pessoa não tem prazer de falar com Deus, de orar. Pessoas que se desculpam por falta de tempo.
cansaço, falam que Deus sabe o que ela precisa. Ah, eu não preciso orar não, Deus sabe do que eu preciso. Não, Ele sabe. Ele é onisciente, mas Ele quer que você se expresse a Ele. Ele sabe. Falam que Deus sabe o que ela precisa, deixam de expressar a sua dependência em Deus. Pessoas que estão precisando ser cheias do Espírito Santo, não têm prazer de conhecer a vontade de Deus. Pessoas que deixam de ler a Bíblia e deixam também de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos meditar nela dia e noite. Precisamos meditar nela dia e noite. Pessoa que não está vazia do Espírito Santo, que está longe, tem medo da morte. Queridos, nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer. A gente só não sabe quando. Mas lá em Gênesis, devido ao pecado que entrou, através de Adão e Eva, Deus disse, do pó tu veio e ao pó tornarás. Nós vamos tornar, a não ser aqueles que estiverem vivos. Eu creio. Quando Jesus voltar, vamos ter nosso corpo glorificado e vamos nos encontrar com Ele nos ares e vamos ser arrebatados. É isso que a Bíblia diz. Mas eu não preciso temer a morte. Mas quando você percebe alguém que tem medo da morte, é porque ela está vazia de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não teme a morte. Ela não teme a morte. Não tem por que temer a morte. Ela teme o seu destino, pois não tem certeza da vida eterna. Se por acaso tem alguém aqui que já nasceu de novo, mas não tem certeza da sua vida eterna, por gentileza, por favor, na hora do apelo, venha aqui. Porque você precisa ter certeza da sua salvação. É pela graça nós somos salvos. Agora, é mediante a fé. Não é dom de homem, é de Deus. Mas nós não podemos temer a morte. Nós não podemos temer. Pessoa que precisa do Espírito Santo está vazia, tem medo que Jesus volte e não seja arrebatado. Teme a vinda do Senhor Jesus, porque sabe, isso aqui é muito forte. Por que a pessoa tem medo que Jesus volte e ela não seja arrebatada? Porque ela sabe o jeito que ela está vivendo. Porque eu sei o jeito que eu estou vivendo, eu sei do jeito que eu estou aqui atrás desse púlpito, eu sei se eu estou andando em santidade ou se eu não estou, eu sei se eu estou indignamente ou se eu sou digno de estar aqui nesse púlpito representando Deus. Você sabe como você está, só você, Deus e o inimigo sabe como você está. Agora as pessoas que quando fala que Jesus está voltando e tem temor disso, é porque ela não tem certeza, ela sabe, porque ela está vivendo uma vida diferente, ela está talvez na prática aí do pecado, ela sabe que ela não vai se enquadrar nos critérios daqueles que vão ser levados. Então ela teme, porque aquele que não teme, aí eu lembrei de uma história, que o pastor Geraldo contou, parece que era dentro de um avião, né? O avião estava uma turbulência muito forte, o avião estava cai, não cai, e de repente tinha ali um religioso lá dentro. Um religioso lá dentro. Aí de repente uma das suas secretárias chega e diz, olha, o avião vai cair, nós vamos, Jesus vai voltar agora, nós vamos para a gente. Disse, não fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Ele ficou com medo. Disse, olha, nós vamos morrer, nós já vamos para o céu, Jesus já vai. Ela disse, não faz isso, não fala isso. Mas por que ele disse isso? Porque ele sabia que ele não estava pronto. Ele sabia como ele andava. Eu não preciso temer, eu preciso estar preparado. Porque nós não sabemos o dia que ele vai voltar, nós não sabemos a hora que ele vai voltar, mas a qualquer momento a trombeta vai soar e ele vai voltar. Somente aqueles que estiverem cheios dele vão seguir em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós não tememos, nós esperamos por esse dia.
como eu espero por esse dia. Será um dia maravilhoso para nós. É por isso, queridos, que nós precisamos ganhar as pessoas aí fora para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem medo que Jesus volte, dá valor às coisas materiais mais que às espirituais. Perde a visão da salvação, dando mais valor e priorizando as coisas materiais, deixando o espiritual, que é o principal, em segundo plano. Está buscando o seu reino em primeiro lugar. Está buscando as suas coisas em primeiro lugar. Temos que juntar tesouro lá, onde o ladrão, onde a traça, onde a ferrugem não destrói. É lá. Isso aqui tudo é passageiro, isso aqui tudo vai ficar. Isso aqui tudo vai ficar, ninguém vai levar nada daqui. Temos que preparar para lá, para o eterno. Precisamos fazer isso em nome de Jesus. Está mais preocupado em agradar pessoas do que a Deus. Tem pessoas que estão mais preocupadas em agradar pessoas, preocupam-se mais com as pessoas, pensam e esperam a seu respeito do que Deus pensa sobre elas. Outra coisa, não tem temor. Elas mentem, guardam mágoa, inveja, julgam, desobedecem, rebelam-se, pois o temor não representa medo, mas sim um profundo respeito. Porque quando a pessoa se rebela, na realidade, todo rebelde, o que é o principal objetivo? O que é que faz o rebelde se rebelar? É porque ele quer que façam a vontade dele. Ele quer implantar as suas próprias condições, ele quer que seja feito aquilo da vontade dele. É isso que o rebelde quer. Na realidade é isso. O rebelde quer isso. Não se concentra na oração, na adoração, no louvor, facilmente se distrai. Outra coisa que a gente percebe é quando a pessoa diz: a mensagem nunca é para mim. Acha que a pregação nunca é para ele, e sim para os outros. A pregação é para cada um de nós. Às vezes a gente diz: se fulano estivesse aqui, se ciclano, se beltrano estivesse aqui, poxa, essa mensagem ia ser para ele, porque eu estou cheio do Espírito, eu estou lotado, eu estou pulando mas, se ele tivesse aqui, se ela tivesse aqui, não, é para cada um de nós a mensagem. Amém, queridos? Eu quero concluir aqui com Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia! Agora deixa eu te dizer também uma coisa muito importante. Para ficar cheio do Espírito Santo, não é só aqui na igreja. Não é só aqui no culto de celebração. É lá na sua casa. Comece a tirar tempo sozinho com Deus. Comece a ter intimidade com Deus. Comece a se encher. Tire pelo menos meia hora. Comece com meia hora. Depois você vai aumentando. A sua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. A sua vida nunca mais será a mesma. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é diferente. É diferenciada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem as mesmas características do Espírito. Transborda amor, transborda alegria. Pode vir o dia mau, a pessoa passa sorrindo os obstáculos da vida. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio até transbordar. E para estarmos sempre cheios, nós precisamos estar sempre com Ele, sempre em intimidade com Ele. Fique em pé em nome de Jesus.